Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à call de fechamento da Next. Gustavo Bezerra por aqui. Desejo a você uma excelente noite, um final de semana maravilhoso e um mês de maio também espetacular, né? Sexta-feira, dia 2, primeiro dia de maio. Vamos lá revisar o que foi que aconteceu no dia de hoje. E antes de mais nada, pessoal, deixa o like no nosso vídeo, compartilha também o nosso canal no YouTube, cara, ajuda demais o crescimento da Next Research e também faz com que os nossos conteúdos cheguem a mais pessoas, tá? E não deixa de acessar a nossa playlist, eu sempre falo sobre ela. Tem aulas que o Marco Romano gravou e também revisão de trades com estratégias objetivas que eu explico detalhe por detalhe da operação, tá bom? Tá lá na nossa playlist, beleza? Vamos lá. O que foi que aconteceu com o mercado hoje? Tá? Ibovespa leve alta, 0,05 de alta hoje. E tivemos logo pela manhã os resultados do payroll, né? A notícia mais importante do mês aí, de maio, tá? Onde o Banco Central americano vai compilar junto com outros dados e tomar a decisão em relação à taxa de juros norte-americana, tá? O resultado do payroll veio acima da projeção, era esperado 140 mil, veio 177, um número forte. O mercado esperava um número um pouco menor do que isso. Então, não foi à toa esse cenário no dia de hoje mais duvidoso, né? Eu vou mostrar no gráfico aqui para vocês. Vamos lá? Tá aí na tela. Olha só. Mais um dia com doji no topo, né? 1, 2, 3, 4, 5 dias onde a volatilidade ela está apertada, ok? E não consegue entregar movimentos de tendência. Eu quero que você repara visualmente agora, tá? Olha só esta sequência de movimento. E olha a sequência recente produzida no topo. Olha que diferença, né? O mercado literalmente da noite para o dia enxugou completamente sua liquidez, os movimentos ficaram curtos, totalmente travados, sem direção única, tá? Agora, evidentemente que o mercado você não olha um dia, você olha o macro, tenta entender o contexto dele, né? Quando eu tiro o zoom do gráfico, ó, fica nítido que o Ibovespa está trabalhando em tendência de alta, né? Fundos mais altos, médias inclinadas para cima, candles de força gerando rompimento de estruturas importantes. Ou seja, o contexto ele grita para nós assim, ó, estou em tendência de alta, estou bem mais fácil para subir do que para cair. Tá? Esse é o cenário macro que nós estamos vivendo em 2025, beleza? Qual que é o ponto mais importante aqui? Teste da máxima histórica e rompimento dessa região para cima. Para quem acredita em compra no Ibovespa, quem segue essa tese, quem está apostando um pouco mais no time comprador, por assim dizer, é inevitável que o quanto antes vem esse rompimento da máxima histórica, renova esse topo e, quem sabe, continua produzindo esses movimentos a favor da tendência primária de 2025, que é de alta. Beleza? Eu escrevi lá no Instagram da Next Research um artigo falando da minha expectativa para o tempo gráfico mensal. E eu vou colocar ele na tela aqui para vocês. Quero que vocês reparem no Ibovespa, no tempo gráfico mensal, tá? Olha que bonito, pessoal. Olha que bonito. A mesma leitura que dá para fazer no tempo gráfico diário, a gente consegue explorar no mensal. Olha isso. Fundos ascendentes, médias inclinadas para cima, candles de força que gera rompimentos, e este último candle de abril, rejeitando ficar abaixo da média móvel de 20 períodos, será
que vem um rompimento do topo histórico e, quem sabe, buscar 150, 160 mil pontos? Tá aí. Tá em dúvida sobre o meu artigo, a minha opinião? Acesse o Instagram da Next Research, tá lá. Detalhei tudo. Fiz um artigo bacana falando um pouquinho sobre a minha expectativa no tempo gráfico mensal do Ibovespa. Beleza? Vamos lá. Contrato futuro do dólar, WDOM 25. O dólar certamente vai fechar no tom mais negativo, tá? Mas olha só, não vamos criticar tanto o dólar assim, né? Ele produziu um fundo duplo no intraday, né? Que ó, no 2 minutos deu uma boa puxada para cima, né? Fez uma boa recuperação. No tempo gráfico diário, a gente consegue ver essa recuperação no formato de um paviozinho para baixo, ó, do dólar, tá vendo? Bem nessa região aqui, ó. Uma região importante, tá, pessoal? Esse 92, 95, desculpa, 5692, 5690 é um suporte importante, um suporte interessante, tá? E aqui embaixo, 5644,5 também, beleza? O dólar produziu esse engolfo de alta que não deu continuidade, pelo menos por enquanto, mas está deixando um paviozinho para baixo. Se na segunda-feira romper a máxima de hoje, isso daqui é uma compra para swing trade com stop aqui embaixo, tá bom? Totalmente técnico. Qual que é o objetivo aqui, Gustavo? Teste da média de 200 períodos, 5826. Beleza? O índice, vamos lá. O índice na contramão do dólar, ele está fechando em alta aí de 0,30, parece que vai ficar nessa região mesmo, mas assim como o Ibovespa, você consegue ver que há candles pequenos no topo, ó, tá? Sequência explosiva e a acumulação no topo. Pessoal, esse padrão de acumulação no topo, eu acho ele bem interessante. Por quê? Eu vou explorar um pouquinho esse estudo com vocês aqui agora, tá? Quando nós estamos dentro de um movimento de tendência, né? Nós não, o mercado, né? Está em movimento de tendência, ele faz isso, certo? Ó, ele vem, produz movimento explosivo, recua, movimento explosivo, tá? Vamos ficar por aqui. Depois, no segundo momento, o mercado ele pode fazer isso aqui, ó, tá? Ou seja, apertar cada vez mais o range dele. A volatilidade começar a diminuir e os movimentos ficarem bem curtos. Por quê? Quando ele acontece no topo, normalmente ele causa o que é chamado de power breakout, tá? Um power breakout. Ele acumula no topo e quando gera o rompimento da resistência mais próxima, ele vem com volume, força e continuidade. É o power breakout, tá? Essa explosão no rompimento e, isso é uma oportunidade de compra, tá? É o que está acontecendo no índice? Por enquanto, eu acho que é prematuro a gente falar que sim, é o que está acontecendo no índice. Eu acho que é muito cedo. Tem poucos candles ainda, né? Não há uma quantidade exata, tá? Mas eu gostaria de ver pelo menos mais uns 3 dias aqui acumulando nessa região antes de produzir esse power breakout com um candle de força. E o candle de força que eu me refiro é igual esse aqui, igual esse daqui, tá? Igual esse outro aqui, ó. Percebe? Imagina esses candles sólidos gerando o rompimento da resistência, gerando volume, fluxo, fechando acima da resistência. É movimento de continuidade. Quem gosta dos padrões de candle, isso daqui é um mastro e bandeira de alta, tá? Que é esse movimento aqui, ó. Assim ou assim, tá?
tanto faz. É o que o índice pode estar desenhando. Beleza? Esse é o estudo que eu tenho para trazer para vocês, um estudo um pouquinho mais aprofundado dos últimos dias de comportamento aqui do mercado. Ah, Gustavo, por que está tão paradão assim, né? Qual que é o motivo macro em relação a isso e tal? São N coisas. Primeiro, a estabilidade que deu a guerra tarifária, né? Então você tem ali Estados Unidos e China se aproximando de um acordo. É o que todo mundo está falando no mercado financeiro. Tá? Segundo ponto, previsibilidade diante da taxa de juros americana e também aqui no Brasil. Tá bom? Esses dados recentes de inflação, desemprego, né, isso que veio lá de fora, trouxe uma expectativa do Banco Central americano cortar a taxa de juros na próxima reunião do FONC, que é agora dia 7. Tá? Então, eu acredito que o mercado está parado esperando um pouco mais de sinal, algum detalhe, alguma fala, alguma vírgula ali que faça sentido para que, ok, vamos sair às compras e puxar esses índices cada vez mais para cima. Tá? Essa é a minha ideia, essa é a minha tese nesse momento. É aquela calmaria antes da tempestade. Enquanto o gráfico não me provar o contrário, eu vou acreditar um pouco mais na compra do que num retorno de venda dele. Beleza? Vamos lá passar pelas nossas blue chips e ver o que foi que aconteceu com elas. Petrobras, uma alta bacana, 2,73, depois de alguns dias bem difíceis, né? Ó, um monte de candle vermelho, Petrobras acordou, né? Reagiu acima dos R$30. Para quem me acompanha já sabe que é o ponto mais importante na minha análise. R$30 é um divisor de águas aí para a Petrobras, beleza? A Vale, queda 0,11, nada demais, sustentou acima dos R$52, mas abaixo da média de 20 que está inclinada para baixo, tá? Então muita atenção com compras aí em Vale. Me parece que o momento não está tão fácil, ok? Itaú, 0,27 de queda, um movimento tímido no dia de hoje, mas segue em tendência de alta, né? Eu tenho até um estudo aqui já, ó, de fundos mais altos, médias inclinadas para cima e o ativo indo embora em direção aos R$36 e quem sabe bater os R$40 aí de Itaú, tá? Bradesco, BBDC4, dia de queda, 2,11, voltando um pouquinho depois de uma sequência compradora bem bonita, né? Também vejo um movimento natural, tá, pessoal? Você tem aqui, ó, fundos mais altos, movimento explosivo, corrige, explosivo. Pensar numa correção para ele voltar a subir também é bem natural, beleza? Vejo aqui ele podendo voltar até 12,80, 12,90. B3, 1,33 de queda, também bem parecido com o Bradesco. O ativo vem trabalhando com fundos ascendentes, fez movimento de tendência, corrige, faz o rompimento, corrigir até a 20 aqui em 12,50, também pode deixar uma boa oportunidade de compra, tá? Opa. BBAS, Banco do Brasil, 0,10 de queda, nada demais, vindo testar a máxima da consolidação. E aqui eu quero trazer o estudo para Banco do Brasil, a mesma leitura que eu fiz para Ibovespa, tá? Repara nisso, ó. Vou tirar um pouquinho o zoom. Você tem um movimento de expansão, ok? E tem um movimento de consolidação no topo. Se ele continuar fazendo isso, pessoal, é a mesma história. Produzir o rompimento da máxima histórica com candle de força, com volume, é o Power Breakout. É o movimento de continuidade. É o famoso mastro e bandeira querendo continuar o movimento de alta. Tá? Banco do Brasil está bem legal, está bem bonito. BBSE, 1,45 de queda. Outro ativo também que está em forte tendência, sem correção clara
para a gente poder testar uma compra no papel. Só se ele caísse aqui por R$ 38,98, tá? É isso, pessoal, que eu queria abordar com vocês, trazer os principais pontos, os principais papéis aqui da Bolsa. E, mais uma vez, eu desejo um excelente final de semana para você. A gente se vê segunda-feira na Morning Call aqui da Next Research. Um grande abraço para você, um bom descanso. Valeu!